Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, capítulo 13, parte 2. Pegue um livro de vocês e acompanhe. Vamos lá? Qual é a sua massa? Na aula passada, a gente começou a estudar sobre massa, ou seja, peso. Que tudo que a gente se refere a peso, na verdade, o nome é massa. Massa corporal, a massa do quilo de algum objeto, do peso, enfim. Só que a gente tinha essa mania de dizer que é peso. Qual o seu peso? Eita, tá pesado. Eita, qual o peso dessa farinha? Enfim, tá? Mas lembrando que massa é o mesmo que peso. Vimos também alguns tipos de balança. Balança digital e a balança de pratos, que surgiu lá, ó, tempos bem antigos. Não foi isso? Vimos também que por quilo, que cada quilo contém uma determinada grama. Foi isso? Então, essa aula nós vamos retomar todo o nosso aprendizado e aprender um pouquinho mais, certo? Vamos lá. Só para lembrar que o grama e o quilo são algumas das unidades de medida usadas para determinar a massa das pessoas, dos objetos, dos animais e dos alimentos, certo? Vimos também que o quilograma corresponde a 1000 gramas e que a abreviatura de quilograma é kg e a abreviatura do grama é g, certo? Vimos também que a metade de 1 quilograma corresponde a 500 gramas. Se 1 quilograma possui 1000 gramas, então a metade vai ser também a metade em gramas. Então, a metade de 1 quilograma corresponde a 500 gramas. E para se referir a essa quantidade de 500 gramas, é comum a gente usar a expressão meio quilo. Não é assim? O mesmo acontece com metro, meio metro, né? Por aí vai. Então, sobre isso, eu quero que vocês dêem uma pausa para realizar a atividade das páginas 66 e 67 e depois já vem aqui dar o play para a gente tirar todas as dúvidas e fazer a correção dessa atividade. Combinado? Vamos lá. E aí, fizeram? Então, vamos lá fazer a correção. Primeiro, João e Luísa foram ao zoológico com sua turma do terceiro ano e ficaram interessados em saber a massa de alguns animais. Eles fizeram uma pesquisa e registraram os resultados em uma tabela, onde o avestruz pesava 110 quilos, o leão 250 quilos, o hipopótamo 2.500 quilos, o camelo 500 quilos, o elefante 7.000 quilos e o rinoceronte 2.010 quilos, tá? Mas, assim, quais são os animais que possuem massa entre 100 e 1.000 quilos? Olha, entre 100 e 1.000, nós temos aqui o avestruz, com 110, o leão, com 250, e o camelo, com 500 quilos, certo? E quais animais possuem massa acima de 1 quilograma? O hipopótamo, com 2.500 quilos, o elefante, com 7.000 quilos, e o rinoceronte, com 2.010 quilos, certo? E qual animal possui mais massa, o elefante ou o rinoceronte? Quanto a mais? Aí vai ter que fazer um pequeno cálculo, né? Pegar a massa do elefante, pegar a massa do rinoceronte e subtrair da massa do elefante, que vai ficar o elefante pesa mais e tem 4.990 quilos a mais que o rinoceronte, certo? E quais animais possuem massa inferior, ou seja, menor a 500 quilos? O avestruz e o leão. E qual animal possui massa superior a 3.010 quilos? O elefante. Isso? Observe as anotações de Luísa sobre a massa de outros animais zoológicos.
Com base na informação do quadro ao lado, complete os itens. Então, vamos ler. Para medir a massa de corpos muito pesados, usamos a unidade tonelada, onde 1.000 quilogramas equivale a 1 tonelada. Ou seja, 1.000 quilogramas equivale a 1 tonelada, tá? E tonelada, gente, o quilograma é kg, tonelada é um T, tá? Então, a gente viu o quê? Que a cada 1.000 gramas, 1.000 gramas corresponde a 1 quilo. Gramas, a abreviatura é um G, e quilos, kg. E que 1.000 quilos corresponde a 1 tonelada, ou seja, quilos, kg, tonelada, T, tá? Então, vamos lá. Se a massa de um elefante é igual a 7.000 quilos, isso significa que ele pesa quantas toneladas? Ora, se 1.000 quilos é igual a 1 tonelada, 7.000 quilos, 7 toneladas. Se a massa de um hipopótamo é igual a 2.500 quilos, isso significa que ele pesa quantas toneladas? 2,5. A mesma coisa que faríamos se fosse em gramas, tá? Aí, nesse caso, a gente usa a vírgula porque é 2,500, tá? Então, 2 toneladas e meia, certo? João Paulo fez uma pesquisa sobre a massa de alguns animais e anotou os resultados em uma tabela. Mais tarde, ao analisar os dados coletados, percebeu que esqueceu de registrar a massa de um deles. Ele anotou que a girafa pesava 1.400 quilos, o bisão indiano, ele esqueceu, o búfalo asiático, 800 quilos e o rinoceronte branco, 2.400 quilos. Qual foi a informação que não foi registrada na tabela? A massa do bisão indiano. Isso. João Paulo lembrou que a massa que não foi registrada é maior que 1.500 quilos e menor que 1.700. Qual o valor possível para essa massa? Olha, pode ser 1.501 até 1.699. Pode ser uma opção, porque está entre 1.500 e 1.700, tá? Então, eu coloquei aqui como sugestão 1.600 quilos. Mas pode ser 1.550, 1.650, tá? Porque ele não lembrou com exatidão o peso do bisão indiano. Ele só lembrou que era maior que 1.500, 1.501 já é maior que 1.500, e menor que 1.700. 1.699 também é menor que 1.700. Então, o número que você achar entre 1.500 a 1.700 está correto, ok? E qual desses animais possui massa maior? O rinoceronte branco. Escreva os nomes dos animais considerando os valores de sua massa do maior para o menor, ou seja, do mais pesado ao mais leve. Então, vai ficar nessa ordem aí: rinoceronte branco, bisão indiano, girafa e búfalo asiático, tá? Registre as medidas abaixo em toneladas. Então, 1.400 quilogramas corresponde a quantas toneladas? 1,4, tá? É bem simples essa transformação. Transformar quilos em tonelada, retira os zeros e acrescenta uma vírgula aqui entre os dois primeiros números, ok? 2.400 quilos, 2,4 toneladas. 1.600 quilos, 1,6 tonelada, tá? Vamos lá para o problema de Bernardo. B, tá com problema, Bernardo? Pois vamos resolver. Vamos lá. Neste capítulo, você está aprendendo as diferentes unidades de medida de massa, tá? Como o grama e o quilograma, bem como quais são os instrumentos apropriados para medir essas massas, como as balanças,
tá? E que tal usar esses conhecimentos e aprimorar sua habilidade de resolução de problemas? Veja a situação, problema abaixo. Dona Lívia, mãe de Bernardo, precisava fazer 2 porções de feijoada e pediu que seu filho, que a ajudasse dividindo a quantidade de feijão que eles tinham em casa em 2 partes iguais, tá? Quando Bernardo foi usar a balança de cozinha para fazer as medições necessárias, percebeu que o instrumento estava quebrado. Como na escola ele estava estudando medidas de massa e instrumentos utilizados para isso, imediatamente pensou em construir uma balança de 2 pratos. Preste atenção que vocês vão construir essa balança, tá bom? Veja abaixo o material que Bernardo tinha à disposição. Ele tinha um cabide, barbante, tesoura sem ponta e copos descartáveis, tá? Então ele teria que fazer uma balança com esses materiais. Agora o desafio é seu. Junte-se a um colega, no caso será eu, tá? O seu coleguinha agora dessa atividade vai ser eu, certo? Que eu vou explicar direitinho como vai funcionar para que vocês possam montar essa balança, certo? Então, junte-se a um colega e, utilizando os materiais listados, construa uma balança de 2 pratos. Não se esqueça de registrar o passo a passo das instruções para essa construção no espaço abaixo. Então, eu vou dizer a vocês como vai ficar essas instruções e, a partir dessas instruções, vocês vão montar na casa de vocês a balança de pratos, tá certo? Então, vai ser da seguinte forma. Vocês vão pegar o barbante e vão medir 6 tiras do mesmo tamanho e cortá-las, tá? Vão fazer 3 furinhos na borda dos copos descartáveis, são 2 copos descartáveis, passar uma extremidade do barbante através do furinho do copo e amarrá-lo firmemente, certo? Eu tenho aqui uma garrafinha, que eu não estou com um copo aqui, mas vai servir de exemplo. Vocês vão fazer um furo aqui, aqui e aqui. E vocês vão passar um barbante para pendurar, outro barbante para pendurar e outro barbante. De modo que você segure e o copo fique firme, tá? É assim que vocês vão fazer. E vão repetir os 3 furos nos 2 copos, os 3 barbantes, pendurar nos 2 copos, ok? E as outras extremidades, as 3 pontinhas que ficou, vocês vão prender as outras extremidades do barbante no cabide. Então, o cabide, tá? E vocês vão prender o barbante nele, ok? De modo que o copo fique em uma ponta do cabide e eles fiquem na mesma altura, certo? Fazendo uma balança. E vão pendurar o cabide em alguma haste de modo que ele fique equilibrado. Pode ser em qualquer, até onde a gente pendura no guarda-roupa, por exemplo. Ou em qualquer, pode ser alguém segurando um cabo de vassoura, e você pendura o cabide ali para fazer o equilíbrio da balança, certo? E o que é que vocês vão fazer? Ao fazer isso, vocês vão pegar os feijões e vão colocar, né, meio, de medida que eles fiquem com o peso razoavelmente igual, tá? É isso que é a atividade de vocês hoje, fora a atividade que eu vou passar do livro. Mas vocês vão fazer essa balança, tá certo? E depois, quem quiser filmar, pode filmar, ou quem preferir tirar foto, pode tirar foto, tá certo? Depois envia para mim. Construir a balança foi só a primeira parte da solução de Bernardo. Ele ainda precisa dividir em 2 partes iguais a massa total de feijão que ele tem em casa. Com seu colega, use alguns feijões e determine como Bernardo fará essa divisão. Em seguida, explique como vocês fizeram. Vamos lá. Vocês vão colocar os feijões nos 2 copos até que a balança esteja em equilíbrio e a massa dos 2 copos esteja igual, tá? Voltando à explicação. Vocês vão pegar 6 tiras de barbante do mesmo tamanho para cortá-las. Pode ser assim, tá? De 2 palmos.
pegar 2 copos descartáveis, fazer 3 furinhos, um na frente, outro na lateral, outro na outra lateral. Vocês vão pegar 3 barbantes para um copo e 3 barbantes para o outro copo. Tá? Os furinhos vão fazer nos 2 copos. A cada furinho vocês vão colocar o barbante, subir um pouquinho, dar um nó nos 3 furinhos, tá? E depois vocês vão pendurar o copo com esses 3 barbantes. Essas outras pontas de barbantes vocês vão amarrar no cabide, tá? No cabide, fazendo com que fique uma balança de pratos. Depois vocês vão pegar os feijões ou qualquer outro objeto de peso, pode ser material escolar também, e vocês vão ficar medindo para que eles tenham o mesmo peso. Se eles ficarem iguais, é porque eles pesam igualmente, ok? Entenderam direitinho o trabalho dessa aula? E aí, é assim que vocês vão fazer, né? Colocar os feijões nos 2 copos até que a massa da balança esteja em equilíbrio, tá? E para fazer a foto, vocês podem usar o cabo de vassoura de casa. Pede ajuda a alguém para segurar e coloca o cabide penduradinho para a gente ver a medição, certo? Então, aí eu deixo para vocês, além da atividade do cabide, né, da balança de pratos que vocês vão confeccionar, eu deixo para vocês a atividade das páginas 70 a 73, certo? Então, beijo, gente. Até a próxima aula. Fique com Deus.